Bom, distância entre retas paralelas, né? Então, dado uma reta aqui, ó, você tem aqui uma equação e você tem uma segunda equação. A atividade mesmo já afirma que as retas são paralelas, nós nem precisamos verificar isso, né? Está perguntando qual que é a distância entre elas. Veja que eu não necessita de uma fórmula específica para a distância entre retas paralelas. Primeiro que só faz sentido falar em distância entre retas se elas forem paralelas, né? Porque aí a distância é sempre a mesma, não há diferença. Mas em relação à expressão, você já tem uma expressão que diz o seguinte, olha, dado um ponto P e uma reta R, a distância do ponto P à reta R é dada da seguinte forma, ó. Você pega o módulo, pega aqui a equação geral da reta R e substitui o x por o x do ponto P, tá? O y pelo y do ponto P. Coloca isso dentro de um módulo e divide aqui pela raiz quadrada desse a que você colocou na equação geral ao quadrado, mais o b também da equação geral ao quadrado. Então, nós vamos usar esse raciocínio para trabalhar nessa questão. Vamos supor aqui que nós tenhamos o seguinte aqui, ó. A reta R, tá? Deixa eu colocar para o lado aqui, ó. Reta R, reta S. Tanto faz a ordem aqui, né? Então, vou chamar aqui de S, ó. 4x menos 3y menos 14. Então, só estou colocando o nome para facilitar, porque essa atividade não trouxe um nome para as retas, para que nós possamos identificar aqui na fala de qual reta nós estamos falando, né? Então, 4x menos 3y menos 4, tá? Ambas aqui iguais a zero, para atender o formato da equação geral, tá? Pronto. O que nós vamos fazer? Nós precisamos, para utilizar essa expressão anterior aqui, nós precisamos de um ponto e de uma reta. Eu vou aproveitar que eu já chamei de R essa reta de baixo e vou entender que ela vai ser a nossa reta R. Então, nós não precisamos mais da reta, precisamos só de um ponto. A estratégia que nós vamos usar é a seguinte, ó, repara. Nós temos aqui a reta, supondo, né, que esse seja o gráfico aqui de uma reta R aqui, ó, tá? E aqui embaixo, paralelamente, no esboço aqui, né, não está paralelo, mas vamos supor que seja, a reta S. Então, calcular a distância entre essas duas retas é, eu posso pegar um ponto P da reta S e calcular a distância dele até a reta R, que eu chamo de distância de P até R, tá? Se eu calcular como a distância é fixa, já que as retas são paralelas, a distância desse ponto vai indicar para nós a distância da reta, né? Então, por isso eu estou trabalhando com a distância de ponto até reta, tudo bem? Então, aqui, ó, nós já conseguimos melhorar um pouco a nossa expressão de distância de P até R, tá? Então, distância do ponto P até a reta R vai ficar da seguinte forma, ó. Essa aqui, dentro do módulo, como eu havia dito, é a equação geral. De quem? Da reta R. Mas quem é a nossa reta R? Está aqui, ó. Então, eu vou copiar a equação geral aqui dentro. 4x, né, menos 3y menos 4, tá? Não coloca aqui o igual a zero, né? Não faz sentido. Beleza? Só que esse x aqui é o x do ponto P. E o y é o y do ponto P. Nós não sabemos ainda quem é esse ponto P. Já vamos discutir ele, tá? Aqui embaixo nós sabemos que temos o a ao quadrado e o a está aqui acompanhando o x do ponto P. Nesse caso, para nós, ele é 4. Né? Então, você tem aqui embaixo 4 ao quadrado. Menos o 3 ao quadrado, né? Porque aqui você tem o b, ó. Beleza? Então, o mais, né? E o menos aqui do menos 3 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz. Joia? Então, o denominador já não é mais problema, né? Então, você tem aqui, ó, 4x de p menos 3y de p menos 4 sobre... Dentro da raiz aqui você tem 4 ao quadrado, 16, menos 3 ao quadrado dá mais 9.
Então você tem um denominador igual a 25, dá uma raiz super tranquila ali, né? Agora, e o ponto P, né? Então vamos lá. O ponto P, por enquanto nós não sabemos. Eu vou chamar ele de x de P, né? Y de P, que foram os dados que nós utilizamos aqui na equação agora há pouco. Bom, esse ponto P, nós temos uma informação, né? Ele pertence à reta S, tá? Então ele pertence à reta S. Se ele pertence à reta S, ele tem que obedecer a equação da reta S, tá? Então, aí que está a questão. Eu vou pegar a reta S, vou trazer ela para cá, ó. 4x menos 3y, tá? Tô copiando daqui, ó. Menos 3y menos 14 igual a zero. E eu sei que se o ponto P pertence a essa reta, então em algum momento esse x vai ser o x de P. Em algum momento esse y vai ser o y de P. Até aí não consegui avançar tanto, né? Porque eu não possuo um número ali para determinar x e y de P. Mas a ideia é essa. É importante você entender essa ideia. Porque o número, eu vou supor ele agora. Repara que a ideia de uma equação geral é, se você colocar um determinado x, né, eu não posso colocar os dois ao mesmo tempo. Mas aí esse x, quando eu fizer todas as contas aqui, eu consigo isolar o y. Beleza? Ou o contrário também, se você colocar um valor para y, você vai conseguir isolar o x, tá? Eu não posso colocar os dois de uma vez, né? Por que eu não posso sair supondo um ponto P qualquer? É até bom nós tocarmos nesse assunto, ó. Vou passar para a próxima página aqui para você ver. Então, nós temos o seguinte, está aqui a nossa equação, tá? E aí, por que eu não posso sair colocando um ponto P qualquer? Vamos supor, eu já vou apagar isso, porque não vale, né? Vamos supor, né? Supondo o P aleatório aqui, ó, 0, 3, tá? Se o P é 0 e 3 e ele tem que valer na equação que está aqui, né? Então, repara, quando o x for 0, o y tem que ser 3. Tem que valer na equação. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4, estou copiando a equação. No lugar do x é 0. Menos 3, no lugar do y é 3. Menos 14, igual a 0. Repara que 4 vezes 0 vai zerar. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, né? E depois um menos 14 aqui, igual a 0. Pessoal, menos 9 com menos 14 fica menos 23, igual a 0. Faz sentido isso, ó? Menos 23 é igual a 0? Não é. Por quê que isso está acontecendo? Porque você está supondo um ponto aleatório que não está nessa reta. Esse ponto aí que você colocou, ele não pertence a essa reta. Por isso que está dando essa inconsistência aqui no final. Tá certo? Então, essa parte não é válida. Eu fiz para mostrar para vocês que não dá para supor um ponto qualquer. Tá? Então, vou apagar aqui. Tá? E aí, nós vamos fazer do jeito correto. Qual que é o jeito correto de fazer essa operação? Eu vou determinar um valor para x, né? Deixa eu apagar tudo uma vez aqui, muita coisa. Né? Eu vou determinar um valor para x ou para y, em vez de colocar x e y de uma vez. Então, olha só. Supondo x de p igual a zero. Tá? Eu vou pôr zero porque costuma facilitar as contas. Aí eu vou substituir o zero lá. Ó. Então não estou supondo um y junto. Aí que está a sacada. Então aqui nós vamos ter 4 vezes, no lugar do x de p, nós vamos pôr o zero. Tá? E continua. Ó. Menos 3 y de p menos 14 tem que ser zero. Repara que há uma diferença agora. Nós temos um y de p que eu não sei o valor. Então eu formei uma equação que eu consigo isolar y de p. Aqui a vantagem do zero, ó, zerou 4 vezes zero, eu não tenho que me preocupar com isso daí mais. Então implica que nós temos menos 3y de p
menos 14 igual a zero. Bom, o objetivo é isolar y de p. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos, né, menos 3 y de p, e o menos 14 no outro lado fica mais 14. Multiplica por menos 1 dos dois lados, nós temos 3y de p igual a menos 14. É claro que com prática aí, né, você já pode adiantar esses cálculos aqui, eu estou fazendo bem passo a passo. Y de p, divide por 3 dos dois lados, então você tem menos 14 sobre 3. Esse é o nosso y de p. Então, repara que, dadas essas duas informações, uma eu suponho, a outra eu gero com base nela, tá? Nós temos aqui, ó, o ponto P sendo 0, tá aqui o x dele, e o y dele menos 14 terços. Tá. E o que isso forneceu para a gente? Ó, vamos voltar aqui. Né? Agora nós temos esse ponto P aqui. Ó. Se nós temos o ponto P e temos a equação da reta R, nós podemos utilizar a fórmula da distância de um ponto até uma reta, certo? E aí vai valer, porque esse ponto ele está numa reta paralela. Então daria na mesma, por exemplo, de fazer um outro ponto aqui, ó, tá? E traçar a distância dele até a reta R. A distância vai ser sempre a mesma. Bom, a última versão da fórmula aqui que nós chegamos, já melhorada, foi essa aqui, ó, onde nós já havíamos substituído A e B lá no denominador, tá? Então, né, eu vou levar essa parte, tá? Vamos levar essa parte para outra página e substituir, né? Então, o ponto aí, ó. Então, trouxemos para cá. Vou tirar essa parte aqui, pronto, ó. Aqui, deixa eu só acrescentar, nós estamos lidando com a distância de P até R, tá? E o que estava faltando aqui para finalizar, ó? Estava faltando o x de P e o y de P. Isso nós acabamos de fazer a continha aí. Então, ó, isso aqui vai ser igual módulo do 4 vezes o x de P. Mas o x de P, ó, foi 0, tá? Então, vezes 0. E aí segue, ó, menos 3. Y de P deu esse número estranho aí, ó, menos 14 terços. Então, vezes menos 14 terços, tá? E aí, um menos 4 que já estava lá na expressão, menos 4. Fecha o módulo. Aqui embaixo eu já vou pôr raiz quadrada de 25. Se você preferir, já pôr o 5 também, tá? Raiz quadrada de 25. E aí é fazer a conta. Então aqui nós temos 4 vezes 0, 0. Repara que nós temos um 3 multiplicando uma divisão, né, por 3. Então eu consigo fazer isso, ó, 3 dividido por 3 que dá 1, tá? Então você vai ter esse menos aqui, com esse menos aqui de dentro, na multiplicação vai ficar mais 14 menos 4, isso dentro do módulo, sobre 5. Pessoal, 14 menos 4 fica 10. O módulo de 10 é 10, então não vou escrever mais ele, sobre 5. Isso é igual a 2, tá? Essa distância de P até R também é a distância, como nós já havíamos dito anteriormente, também é a distância, né, de S até R, porque P é um ponto de S e R e S são paralelos, tá? Como eu já disse aí algumas vezes. Então, 2 como resposta. Voltando aqui nas nossas opções, né, ficamos com a letra A. Tudo bem? Então, distância entre retas paralelas é nada mais, nada menos do que a distância de um ponto até uma reta. Você vai ter um trabalhinho a mais para supor um ponto, né, em uma dessas retas, escolher uma, supor o ponto, né, e aí fazer essa distância, tá bom? Então é isso. Um abraço.